Bom, como eu tinha já previamente dito na nossa última aula, agora, hoje, né, nessa aula que estamos, nós estudaríamos conteúdo novo e, de fato, vamos sobre farmácia, tá? Então, vamos falar sobre o nome de alguns medicamentos, né, como, por exemplo, antibiótico, antialérgico, outros também como pomada, receita médica. Vamos ver tudo isso aqui na aula de hoje, tá? E nós começamos aqui com Pharmacy e Prescription. Pharmacy e Prescription. Pharmacy, acho que você já consegue remeter sobre o que se trata. Exatamente, farmácia. E é a tradução correta. Farmácia é pharmacy em inglês, escrito com PH, exatamente como era nos primórdios da língua portuguesa, né? Se nem que não era tão primórdio assim. Acho que em 1800 e pouco ainda acho que se escrevia farmácia com PH. Ou até na década de 20, 30, posso estar enganado. Enfim, pharmacy em inglês é farmácia. E prescription é receita médica. Se você quer falar receita como receita culinária, aí você vai atribuir esse nome a um outro substantivo que não é prescription. Prescription é essencialmente receita médica, tá? Então, pharmacy, farmácia e prescription, receita médica. Se eu digo para você, the pharmacy is very far, eu quero dizer que a farmácia é muito longe ou a farmácia está muito longe. Far é longe e esse very que eu coloquei antes do far expressa a intensidade. Nós temos outros termos também que servem para nós indicarmos intensidade, como quiet, blood, mas isso a gente vai ver mais adiante, né? O principal agora é você saber que, inclusive, a principal forma de intensificarmos informações é através da utilização do very, V-E-R-Y. Então, very é muito, para você dizer que algo é muito alguma coisa. Então, por exemplo, the pharmacy is far, a farmácia é longe, ou a farmácia está longe. Quando você coloca o very antes do far, você quer dizer que é muito longe, very far, tá? O very poderíamos utilizar em outros contextos para intensificar qualquer informação. Por exemplo, se eu digo the woman is beautiful, por exemplo, a mulher é bonita. Mas se eu digo the woman is very beautiful, quer dizer que ela não é apenas bonita, ela é muito bonita, tá? Se eu quero dizer que a farmácia é muito longe, the pharmacy is very far. Mas ao mesmo tempo, se eu quero dizer que a farmácia é muito perto, né, a farmácia está muito perto de mim, eu digo the pharmacy is very near. Tá? Near é o contrário de far. Far é longe, near é perto. Então a farmácia é muito perto. The pharmacy is very near. The pharmacy is very near. The pharmacy is very near. Tá? The prescription is available. The prescription is available, ou seja, a receita médica está disponível. The prescription is available. A receita médica está disponível. Prescription, receita médica. The prescription, a receita médica. Is available, está disponível. Available é disponível. Tudo bem? The pharmacy is closed. Né? Algumas aulas atrás a gente viu a diferença do closed e do open. Né? Quando você vai numa loja, né, tá lá escrito, tem uma plaquinha para indicar se está aberto ou fechado. Geralmente hoje tem aquelas luzes de LED que indicam, mas antigamente não, e até hoje algumas lojas seguem esse modelo tradicional, principalmente nos Estados Unidos. Você vai numa loja e tem a plaquinha que fica na porta. Se está escrito closed, é porque está fechado. Se está escrito open, como nós temos nesse segundo exemplo, quer dizer que está aberto. Então, the pharmacy is closed. The pharmacy is closed. A farmácia está fechada, ou a farmácia se encontra fechada, pode ser traduzido dessa forma também. Se você quer dizer que a farmácia está aberta, the pharmacy is open. The pharmacy is open, a farmácia está aberta. The pharmacy is closed, a farmácia está fechada. Closed, fechada, e open, aberta. Tá? Open, aberta, closed, fechada. The prescription is expired. The prescription is expired. The prescription is expired, ou seja, a receita médica está vencida. The prescription is expired.
tá? Então, nesse momento da aula, o principal é prescription, que é receita médica, e pharmacy, que é farmácia. Esses outros termos que eu fui colocando a tradução entre parênteses é importante para você ir pegando, né? Você vai ver que eu vou repetir várias vezes esses termos, então naturalmente você vai acabar aprendendo. Mas é importante que ao final da aula, quando você, se quiser assistir, eu estou gravando essa aula aqui com você agora, vou colocar a gravação depois no YouTube, você pode acessar quando você quiser, no final de semana, o esquema de sempre, tá? Então é importante que depois que você já pegou o conteúdo básico da aula, você também pega o conteúdo complementar, tá? Que no caso são esses termos que eu coloco a tradução entre parênteses. E claro, estou aqui para te ajudar, qualquer dúvida você pode me chamar sempre a qualquer momento, tá? Pensa um pouco, como que eu posso dizer a frase "a farmácia está longe"? Pensa um pouco que eu já dou a resposta. A farmácia está longe. The pharmacy is far. The pharmacy is far. The pharmacy is far. E se você quisesse dizer que a farmácia está muito longe? Como você diria que a farmácia está muito longe? Você diria the pharmacy is very far. Mas e se agora você quer dizer a receita médica está velha? A receita médica está velha. The prescription is old. The prescription is old. The prescription is old. Ou seja, a receita médica é velha ou a receita médica está velha. The prescription is old. Tá? A farmácia está aberta. Como que você pode dizer isso? The pharmacy is open. The pharmacy is open. The pharmacy is open. E se você quer dizer que a farmácia está fechada, como que você poderia? The pharmacy is closed. The pharmacy is closed. The pharmacy is closed. Está fechada, tá? A receita médica está vencida. A receita médica está vencida. The prescription is expired. The prescription is expired. The prescription is expired.
tá? Continuando aqui, nós temos o medication e o syrup. Medication e syrup. Medication e syrup. Medication e syrup. Medication significa medicamento em inglês. Existem vários substantivos que nós podemos atribuir a remédio em inglês. Remedy, medicine e medication. Drug, de droga, drug. Todo medicamento é uma droga, por isso que se fala drogaria, né? Então, drug, medication, medicine, remedy. Só que, embora todos esses termos que eu acabei de citar possam ser traduzidos e corretamente traduzidos como remédio, em inglês, quando você está no contexto de farmácia, o farmacêutico vai se dirigir ao medicamento através do substantivo medication e não vai utilizar remedy nem medicine. Ele, na grande maioria das vezes, vai utilizar o medication, que é medicamento. E syrup, que eu coloquei embaixo, que é xarope. Syrup, que é xarope. E esse xarope, ele nem sempre vai ser um xarope de remédio. Você pode ter, por exemplo, um xarope para panqueca que venda nos mercados lá fora. E você vai ter lá escrito na embalagem, syrup, exatamente assim, que é xarope, mas é um xarope comestível para outros fins, certo? Então o syrup pode ser tanto um xarope como uma calda, né, para doce, panqueca, como também o syrup pode ser um remédio, o xaropinho, o famoso xaropinho, certo? The medication is in the store now. Como eu disse, medication, medicamento, é mais comum você, dentro de um contexto de farmácia, ouvir alguém fazendo referência a medicamento através do substantivo medication. The medication is in the store, ou seja, o medicamento está na loja, está dentro da loja, in the store. Now, agora. Now é agora. Coloquei loja entre parênteses porque é justamente a tradução de store. Tá? Você também pode chamar a loja como shop, S-H-O-P. Shop ou store são sinônimos, significam loja. Você poderia dizer the medication is in the shop now, que teria o mesmo sentido. The syrup tastes bad. The syrup tastes bad. The syrup tastes bad. Ou seja, o xarope tem gosto ruim. The syrup tastes bad. The syrup tastes bad. The syrup tastes bad, ou seja, o xarope tem gosto ruim. Mas eu posso falar que outra coisa tem gosto ruim que não seja remédio. Posso falar, por exemplo, que morango tem gosto ruim. Strawberry tastes bad. Strawberry tastes bad. Posso falar que cerveja tem um gosto ruim. Beer tastes bad. Beer tastes bad. The medication tastes good. Se taste bad tem gosto ruim, tastes good tem gosto bom. Então, the medication tastes good, o medicamento tem gosto bom. Se eu quero dizer que a comida tem gosto bom, eu posso dizer the food tastes good. The food tastes good. The food tastes good. A comida tem gosto bom. Se eu quero dizer que o xarope tem gosto bom, the syrup tastes good. Tastes good, tem gosto bom. Tastes bad, tem gosto ruim. Tá? The medication is unavailable. Se available é disponível, unavailable, com esse N no começo, unavailable. Unavailable, a pronúncia é unavailable. Unavailable. Como se fosse Ana e available. Unavailable. The medication is unavailable, ou seja, o medicamento está indisponível. The prescription of the syrup is available. The prescription of the syrup is available, ou seja, a receita médica, the prescription of the syrup, do xarope, então a receita do xarope, the prescription of the syrup is available, está disponível. Tá? E the syrup is over. Ou seja, o xarope acabou. The syrup is over. Quando você quer falar que algo acabou em inglês, você vai falar is over. Existem outras formas também, né? Por exemplo, como você pode ver nessa primeira foto do slide mesmo, out of stock, quando você entra em uma loja online
que esteja em inglês e um nome de um produto vai estar lá out of stock ou vai ter esse símbolo em cima, out of stock, em cima desse produto, é porque ele está indisponível, tá? Porque ou está esgotado, por algum motivo não dá para comprar, tá? Então, out of stock é fora de estoque, sem disponibilidade, assim como is over. Quando eu digo the syrup is over, significa que o xarope acabou. The syrup is over. Eu posso falar, por exemplo, também que a cerveja acabou. The beer is over. A água acabou. The water is over. A felicidade acabou. The happiness is over. Tá? A empresa acabou. The company is over. A comida acabou. The food is over. Tá? Como será que eu posso dizer o xarope tem gosto ruim? Pensa um pouco, eu já dou a resposta. O xarope tem gosto ruim. The syrup tastes bad. The syrup tastes bad. The syrup tastes bad. E se eu quero dizer que o xarope tem gosto bom, ou seja, o contrário? The syrup tastes good. The syrup tastes good. The syrup tastes good. O remédio está vencido. The medication is expired. The medication is expired. The medication is expired. Ou seja, o remédio está vencido, o medicamento está vencido. Como eu disse, existem vários sinônimos para medicamento, remédio, drug, medicine, remedy, mas dentro desse contexto de farmácia é muito mais comum você ouvir the medication, mas poderia ser the remedy, the medicine, the drug, sem problemas. O remédio está disponível. The medication is available. The medication is available. The medication is available. Tá? Continuando aqui, nós temos o ointment e o antihistamine. A pronúncia é meio chatinha, eu sei. Ointment, 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 ointment e antihistamine. 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 Tá? Antihistamine, que é antialérgico em inglês, tá? Nesse momento da aula, você não deve se preocupar com a pronúncia, até porque você vai ter tempo para praticar depois da aula, né? Ouvindo o áudio que eu vou enviar. Então, ointment, ointment e antihistamine. Antihistamine. Ointment, que é pomada. Ointment. Ointment, que é pomada, e antihistamine.
antihistamine, 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 que é antialérgico. Então, the ointment is stinky. The ointment is stinky. Se eu não me engano, nessas últimas aulas nós vimos o stinky, que é algo que é fedido, que não é cheiroso, e o fragrant, lembra? Fragrant, que é cheiroso. Então, quando eu digo the ointment is stinky, significa que a pomada é fedida, tem um cheiro ruim. The ointment is stinky. The ointment is stinky. The ointment is fragrant. Como eu tinha dito, stinky, fedido, e fragrant, que é cheiroso. Então, quando eu digo the ointment is fragrant, the ointment is fragrant, significa que a pomada é cheirosa. The ointment is fragrant, tá? A pomada é cheirosa. The ointment is fragrant, tá? The ointment is not good. The ointment is not good. The ointment is not good. Ou seja, a pomada não é boa. The ointment is not good. Não é boa. Se eu quero dizer que é boa, is good. Não é boa, is not good. Tá? Então, se eu quero afirmar agora que a pomada é boa, é cheirosa. Aqui a gente vai treinar como fazer uma afirmação, como fazer uma negação e como fazer uma pergunta. No caso, se eu quero afirmar, eu quero dizer que a pomada é cheirosa, eu digo the ointment is fragrant. The ointment is fragrant. The ointment is fragrant, ou seja, a pomada é cheirosa. The ointment is fragrant. The ointment is fragrant, tá? A pomada é cheirosa. The ointment is fragrant. É cheirosa, tá? Se eu quero dizer que a pomada não é cheirosa, eu vou dizer the ointment is not fragrant. Para fazer uma negação com o is, a gente só coloca o not depois. Então, a afirmação, né, de a pomada é cheirosa seria the ointment is fragrant. A negação é the ointment is not fragrant. Is not fragrant. Tá? Só colocar o not. E para transformar isso numa pergunta, a gente coloca o is no começo da frase. Então, is the ointment fragrant? Ou seja, a pomada é cheirosa? Is the ointment fragrant? Como eu disse, para a gente fazer pergunta com o verbo to be, nós colocamos o is, né, no caso, a gente coloca no começo da frase. Então, a afirmação de que a pomada é cheirosa não seria the ointment is fragrant? Então, para transformar isso numa pergunta, a gente coloca o is no começo da frase. Só isso. Então, the ointment is fragrant, para perguntar vira is the ointment fragrant? Is the ointment fragrant? Is the ointment fragrant? Tudo bem? Então, ointment, que é a pomada, e antihistamine. Agora a gente vai ver exemplos com antihistamine, que separar aqui para a gente falar um pouco sobre negação, pergunta e afirmação. Agora a gente vai ver os exemplos com antihistamine, que é antialérgico, tá? Como que eu posso dizer que o antialérgico está disponível, por exemplo? O antialérgico está disponível. The antihistamine is available. The antihistamine is available. The antihistamine is available. O antialérgico está disponível. The antihistamine is available. Isso eu quero dizer, isso eu quero perguntar, né? Onde está o antialérgico? Onde está o antialérgico?
Where is the antihistamine? Where is the antihistamine? Where is the antihistamine? Onde está o antialérgico? Se eu quero dizer o antialérgico está caro. Isso mesmo, o antialérgico está caro. A gente já falou sobre caro e barato em aulas atrás, tá? The antihistamine is expensive. The antihistamine is expensive. The antihistamine is expensive, ou seja, o antialérgico é caro ou está caro. The antihistamine is expensive. Se eu quero dizer que o antialérgico está barato ou é barato, a tradução é a mesma. The antihistamine is cheap. The antihistamine is cheap. The antihistamine is cheap. The antihistamine is cheap. Tá? E, para finalizar, temos o antibiotic e o side effect. Antibiotic e side effect. O antibiotic, que é antibiótico, e side effect, que é efeito colateral, tá? Side effects, com o acréscimo do S, efeitos colaterais. Então, quando eu digo, por exemplo, the antibiotic is cheap, the antibiotic is cheap significa o antibiótico é barato ou está barato. The antibiotic is cheap. Ao mesmo tempo que eu digo the antibiotic is expensive, ou seja, o antibiótico é caro ou o antibiótico está caro. Is expensive. What are the side effects? What are the side effects? Se eu quero falar quais são, what are. Se eu quero falar qual é no singular, what is. Tá? Então, what are the side effects? Ou seja, quais são, what are. Quais são os efeitos colaterais? What are the side effects? Se eu quero afirmar, por exemplo, não, se eu quero dizer, se eu quero perguntar qual é o efeito colateral. Então, what is the side effect? Qual é o efeito colateral? What is the side effect? The side effect is not strong. The side effect is not strong. The side effect is not strong, ou seja, o resto, né, o resto aqui no caso de side effect, o efeito colateral não é forte, is not strong, né, o efeito colateral não é forte. The side effect is not strong. Só quero dizer que é fraca, né? Is not strong. Tá? Is the antibiotic available? Is the antibiotic available? Is the antibiotic available? Ou seja, o antibiótico está disponível? Is the antibiotic available? Tá? Is the antibiotic available? Como será que eu posso dizer o antibiótico está na prateleira? O antibiótico está na prateleira. Pensa um pouco, eu já dou a resposta. The antibiotic is on the shelf.
The antibiotic is on the shelf. The antibiotic is on the shelf. Tá? Está na prateleira. Is on the shelf. O efeito colateral está forte ou está intenso. O efeito colateral está forte. The side effect is strong. The side effect is strong. The side effect is strong. Tá? O efeito colateral está intenso ou está forte. The side effect is strong. Tá? Quais são os efeitos colaterais? Uma pergunta, faltou a interrogação. Quais são os efeitos colaterais? What are the side effects? What are the side effects? What are the side effects? Tá? Se eu quero falar no singular, qual é o efeito colateral? What is the side effect? Agora, quais são? What are? What are? What are? Certo? Alguma dúvida em relação a esses termos? Quer que eu retome, explicar alguma coisa? Como que tá? Fica à vontade com o microfone ou com o chat.